Yahushua, Salvador total, e o seu perdão incalculável, seu perdão incomparável. Quero convidá-la a abrir comigo, por favor, em Meniahu, capítulo 18. Até é bom que leiamos também a partir do verso 15. Nós vamos falar sobre perdão, sua prática, a exortação a perdoarmos para sermos perdoados, a dimensão desse perdão, qual o pecado que não tem perdão. É um tema maravilhoso, exclusividade daquele que deu a sua vida por nós, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser o próprio Criador, não é mesmo? Isso está dentro da Torá, dentro da própria lei. Um dos motivos porque os fariseus, os escribas da época, se indignavam, entre aspas, contra o Messias, porque ele perdoava os pecados. E também transgredia o sábado, né, várias vezes, em várias circunstâncias. Mas principalmente porque ele perdoava, fazendo-se igual ao Criador. Porque a lei, segundo a lei de Yahushua, estava bem explícito, bem claro, que somente o Todo-Poderoso tem autoridade de perdoar pecados. Isso nos deixa bem convencidos de que Yahushua é o próprio Criador revelado. Bom, a partir do versículo 15 do capítulo 18 de Meniahu, quer me acompanhar, por favor, com as escrituras? Seria bom você abrir e nos acompanhar. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à congregação, e se ele recusar ouvir também a congregação, trate-o como pagão ou publicano. Está vendo que a abrangência de perdão que nós vamos dar sequência, ele tem também seus limites, não é mesmo? E a sua disciplina, para aqueles que não se arrependem. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Já pensou? Que autoridade, que poder que nós temos nas nossas mãos quando nos reunimos, quando nos congregamos em Yahushua, não é com não, mas em Yahushua. Tornou-se até muito conhecido um adágio: vai com Deus. Nós não vamos da maneira que o mundo vai, nós vamos em Yahu, nós vamos em Yahushua, o nosso Salvador amado. Na sequência, então Pedro aproximou-se de Yahushua e perguntou-lhe: Morriulo, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? É a colocação de Cafos. E Yahushua respondeu: lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E agora? Por isso o reino dos céus é semelhante, é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o rei da época, né? O rei da época ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía
fossem vendidos para pagar a dívida. Era a prática da época. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O rei daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou embora, livre, perdoado da sua dívida. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, olha aí, parente do irmão do filho pródigo. Então o seu servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. É isso mesmo? Vamos repetir aqui para não haver desencontro, contradições. Mas quando aquele servo saiu, aquele que estava livre da dívida, perdoado, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. O cara estava livre, o cidadão estava perdoado, mas agora partiu para cima do outro com tudo, né, para tomar dele na marra o que lhe devia, sem compaixão, sem misericórdia. Então seu conservo, caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, aquele que havia sido perdoado. Antes saiu e mandou-lo lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros, presta atenção dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Preste atenção, isso é sério. Irado, o rei entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aí entra o versículo 38. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aí você se sente na obrigação de perdoar, exortado a perdoar com medo. Se não perdoar, estou condenado. O perdão é dádiva. Ninguém consegue perdoar sem a ajuda do Espírito da Verdade. Quando Estevão, primeiro mártir da congregação primitiva Rolia, estava sendo apedrejado, Estevão orava, pedia perdão para aqueles assassinos e rogava para que não lhes imputasse aquele pecado. Por que ele agia dessa forma? Porque estava cheio do Espírito da Verdade, o Espírito Santo maravilhoso, Kadosh. Portanto, nós precisamos contextualizar. Não basta você pegar um texto das Escrituras e jogar por aí, lançar, vou até usar o termo mais adequado, lançar pela internet, como se fosse aquele predominantemente aquela palavra, sem fazer uma contextualização. Sem fazer essa contextualização, muitas vezes você vai se tornar o quê? Literal e não espiritual. A exemplo lá, no caso da mulher surpreendida em flagrante adultério. A lei mandava realmente que tais mulheres fossem apedrejadas. Literalmente eles estavam certos entre aspas, porque o homem também deveria estar lá e não estava, só a mulher. A lei exigia também que o adúltero fosse penalizado. Literalmente questionavam o fato, como questionaram em outras oportunidades, mas espiritualmente, vergonhosamente errados. Tanto é que não tiveram argumentos, tiveram que
bater em retirada. Se vocês estão sem pecado, comece a tirar a primeira pedra. Não ficou um para contar a história, não é mesmo? Então, perdão, meu amigo, perdão é uma dádiva do Altíssimo. Não tente perdoar na marra, na força, você não vai conseguir, vai acabar virando perdoador hipócrita. Já viu esse perdoador hipócrita? Fingidão. Está fingindo que perdoou, lá no coração perdoou coisa alguma. Agora, se o Espírito de Yahushua nos capacitar para o perdão, já está perdoado, já perdoei, já. Não penso duas vezes, entendeu? Vamos lá em Isaías também, Yahushua Yahu, 1:18 até o 20. Depois nós vamos lembrar um pouquinho sobre a oração modelo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós perdoamos realmente os nossos devedores? A maioria não consegue perdoar, sabe por quê? Porque tenta perdoar de si mesmo. Vai conseguir, sabe quando? Nunca. Perdão é dádiva, é capacitação que só o Espírito de Yahushua nos dá. Senão você vai ser um perdoador, conforme já dissemos, hipócrita, perdoador mentiroso, perdoa nada, conversa fiada. 1:18. Venham, vamos refletir juntos, diz Yahuwah, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. E depois, arrazoemos, entremos em diálogo, em conversa franca, afirma aqui o Altíssimo. Se vocês estiverem dispostos, veja bem, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Receba esse perdão para tornar a sua alma branca como a neve. É a promessa das Escrituras. Ó, que maravilha! Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, está assustado com os seus pecados? Acha que não tem mais jeito? Está pensando até pular de um prédio? Faça isso não. Só não tem perdão para aqueles que não querem ser perdoados, para aqueles que blasfemam contra o Espírito da verdade. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Oh, maravilha! Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois Yahu é quem fala. A espada do Espírito, que é a palavra do Altíssimo. No Pai Nosso, oração modelo, nós oramos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você já sentiu essa sensação, esse alívio maravilhoso de perdão? Saber que seus pecados foram perdoados? Eu uma vez estava conversando com um ex-presidiário. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo durante alguns anos, em algumas oportunidades, gravando seu testemunho, até viajando com ele. Era um homem que tinha uma ficha criminal muito extensa, com mais de 300 anos de reclusão. Cumpriu, acho que 18 e saiu na condicional. Sempre nós estávamos juntos, como também outros que eu conheci e que tinha grande amizade por eles, e sempre que podia nós estávamos acompanhando as suas necessidades espirituais na dependência total do Espírito da verdade. Aí eu perguntei a esse irmão, esse ex-presidiário, se ele havia já procurado as suas vítimas alguma vez para lhes pedir perdão, alguma coisa. Ele disse para mim que ele procurou, mas que as pessoas, ou a pessoa não quis aceitar, não quis receber.
Aí como é que fica a sua situação? Você aprontou todas, vai pedir perdão e o cara não quer te perdoar. Aí o que você faz? Se você foi perdoado por ele, esse é o primeiro passo. O Altíssimo lhe perdoou, Todo-Poderoso apagou seus pecados. Ainda que fosse tamanho num trem, não sei de quantos vagões de pecados, ele não perdoou. A esposa, inclusive, desse ex-presidiário sempre falava uma frase que eu nunca esqueço. Nunca jogue ninguém na lata de lixo não, viu? Porque o Rochua vai lá e apanha. É isso aí. Nós não podemos medir a nossa capacidade de perdoar com aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já procurou alguém, já pediu perdão, e essa pessoa não quer lhe perdoar? Se preocupe não. Se você foi perdoado pelo Altíssimo, deixe as coisas acontecerem. A seu tempo, quem sabe, essa mesma pessoa vai reconhecer que precisa também perdoar para ser perdoado, porque é exigência escritural. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Nós não lemos esse texto escritural? Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Verso 35 do capítulo 18 de Ben-Hur. Com a capacidade que vem do Espírito da Verdade, nós podemos perdoar para sermos perdoados. E como é bom perdoar, né? Tem até um estudo sobre isso. Por que devemos perdoar? Nós devemos perdoar primeiramente porque é mandamento. Segundo lugar, porque o Espírito de Yahushua nos capacita para perdoar, então não temos desculpa. Em terceiro lugar, devemos perdoar porque as pessoas que nos ofendem, nem sempre elas têm o melhor para dar. O que elas podem oferecer é só agressão, ofensa, maus tratos, desrespeito, desprezo, entre aspas, né? Porque quando somos perseguidos aqui, aumentam a nossa poupança no céu, nossos galardões, afirmam as Escrituras Sagradas. Mas seja qual for a situação que você esteja vivendo, saiba que o perdão é uma dádiva exclusiva do Altíssimo. Perdão não se aprende na escola, na faculdade. Embora tenhamos o conceito de perdão tradicional, socialmente falando, mas o verdadeiro perdão, ele vem de dentro, da alma, porque ele vai limpar aquilo que é eterno, não aparente, físico, momentâneo dessa vida. Devemos, portanto, perdoar. Se você já recebeu a ordem para perdoar, perdoa. Se ainda não recebeu, não seja fingido, não. Continue orando, continue pedindo, fala: Pai querido, eu não tenho condição de perdoar esse cara, não. Essa pessoa, fulano, ciclano, beltrano, seja o que for. Se tu não me deres capacidade, tu queres que eu perdoe? Então me capacite para perdoar. Um dos mais graves erros que eu aprendo e que a maioria das pessoas praticam, ou pratica, né? Porque a maioria pratica e não no plural. A maioria pratica, e isso eu venho aprendendo durante esses 50 anos de preparo, disciplina, né? Eu sou cidadão reciclado, já falei a respeito. Eu ouvia certos pregadores, até hoje ainda ouço muitos pregadores, exortando as pessoas a um comportamento de vida exemplar, perdoando,
tendo que perdoar, tendo que fazer isso, aquilo, outro, mas dificilmente eu não me lembro o dia que eu ouvi um pregador ensinar o seguinte: você só vai conseguir perdoar, você só vai conseguir ter fé, você só vai conseguir ficar firme na presença do Altíssimo, buscando, recebendo dele essa capacidade. Pode ser até que tenha, não é? Porque eu não sou exclusivo, né? Existem verdadeiros homens de Yahurim. Ademais, Apocalipse 7:9, Canute Calute, é uma multidão que ninguém podia contar. Está ali os salvos, remidos, lavados pelo sangue, pelo Dan de Yahushua, nosso Salvador amado. Mas devemos ensinar as pessoas de maneira mais didática possível. Como é que você vai perdoar se você não receber capacidade para perdoar? Meu pai estava nos últimos instantes de vida. Eu cheguei em casa, olhei e vi aquela situação e fiquei apavorado. Já contei um rápido testemunho dele. Um dos homens respeitado pela sua inteligência. Impressionante como as pessoas o respeitavam. Aí eu cheguei em casa, ele estava com um problema gravíssimo. Volvo. Chama-se vulgarmente nó nas tripas, né? Nó nas tripas. Aí eu vi aquela situação e me senti assim totalmente incapaz de ajudá-lo, de mim mesmo. Está entendendo? Orei ao Todo-Poderoso da seguinte maneira: ó Pai querido, como é que meu pai vai crer em ti se tu não deres a ele a fé para ele crer? Ele questionava comigo que tinha dificuldade de crer. Como é que ele vai crer em ti se tu não deres a ele a capacidade para crer? Bom, resumindo, os últimos instantes de vida dele, a minha mãe inclusive, que estava acompanhando, disse, as palavras dele foram essas: diga aos meus filhos que está tudo bem, em breve nos veremos. Mas antes ele tinha falado comigo, eu ouvi pessoalmente, quando ele estava no hospital antes de partir definitivamente. Eu perguntei: meu pai, como está a sua situação com o nosso Salvador amado? Eu preciso me responder isso. Desde antes de ontem, se não me engano, antes de ontem, eu acertei minha vida com ele. Aí eu comecei realmente um intenso grau de emoção, né? Até chorei e tudo naquele momento ali rapidamente, mas eu fiquei muito gratificado porque realmente ele recebeu a capacidade para crer e hoje está salvo na presença de Yahushua, meu Salvador amado. Assim tem acontecido com milhões de toda a terra. Mesma coisa o perdão. Há pessoas que dizem que não conseguem perdoar e morrem sem perdoar. Por quê? Ele vai perdoar de si mesmo, sabe quando? Nunca. Então nós precisamos receber a capacidade para perdoar. Um princípio que nos ajuda a tomar essa decisão de perdoar, sabe qual é? Princípio. Isso você vai concordar, é inquestionável. Presta atenção. Já falamos que devemos perdoar, porque é uma exigência, que Yahweh nos capacita, né? E que as pessoas não têm o que nós esperamos, a expectativa para nos oferecer coisas boas, então perdoar mesmo, é o jeito. Mas você deve perdoar principalmente
Principalmente, note bem, e está inserido dentro deste rápido estudo. Você deve perdoar por um motivo principal que nós colocamos agora. Porque é uma ordem vinda do Todo-Poderoso. Ele mandou, ele exigiu que você perdoe, ele vai lhe capacitar. E você não terá que questionar se devia ou não perdoar, entendeu? Porque nós medimos as coisas, você não vê na parábola que nós citamos aqui? Meniel, a parábola do servo impiedoso, o comportamento dele, até mesmo o conceito de Cafos, nesse aspecto aqui, porque estamos aqui para falar de Cafos, quem somos nós? Um homem que, apesar dos seus percalços, foi um instrumento nas mãos, até a sombra de Cafos curava os enfermos. Mas nesse episódio aqui ele fez uma pergunta para Yehoshua. Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7, não. Na mente dele é um bom tamanho, né? Até 7 vezes, para que mais? Eu te digo que até 7, mas 70 vezes 7 responde a majestade. Então nós devemos perdoar porque há uma exigência do Altíssimo para que perdoe. Então você não tem que questionar a ordem dele. Não interessa a cor do pecado, não interessa o que o cara fez. Uma vez nós estávamos mexendo com uma construção nossa, a nossa residência, e um indivíduo que contratamos, até se dizendo crente e tudo mais, abandonou assim, de repente, a obra. Eu fiquei indignado, nos trouxe prejuízos e levou um telefone também. Na época valia uma boa soma em dinheiro, na época que o telefone tinha um bom valor. Aí eu localizei esse cidadão, através de um investigador até na época, e contratei um advogado, bom advogado. Eu vou pegar esse telefone de volta. Eu acho um absurdo o que o cara fez conosco. Nos lesou e fora outras coisas que falavam dele aí, e o cara disse que era crente. Resultado, na hora que eu estava para colocar a mão de volta nesse telefone, que inclusive entrou na negociação, o Espírito de Yehoshua disse para mim: perdoa, cancela imediatamente, porque esse telefone foi para as mãos de um filho meu, não quero que você mexa mais. Assunto encerrado. Corri lá no advogado. Aí o advogado famoso, daqueles muito exigentes, virou para mim e falou assim: "Ô, Selma, eu não entendo você, depois que nós ganhamos a causa, praticamente nas minhas mãos aqui agora, reaver esse telefone e ressarcia você. Você disse para mim para parar com tudo, que é isso? E o meu trabalho, como é que fica?" Eu falei: "Não, eu vou recompensá-lo por isso. Eu quero que você encerre imediatamente." Não é assim que funciona? Quando ele manda, faça, obedeça, perdoe para ser perdoado. Um abraço, até a próxima.